Bom dia, amada igreja, paz seja convosco. Bom dia também para vocês que estão se conectando conosco já nesta manhã, para nós louvarmos, buscarmos da presença deste Deus, manhã das causas impossíveis, onde cremos que o Senhor já se faz presente neste lugar, já está trabalhando em favor das nossas vidas e operando para cada um de nós aquilo que muitas vezes nem nós mesmos sabemos que nós precisamos, mas este Deus que é cuidadoso, que é zeloso, que é amoroso, está trabalhando e operando as suas bênçãos, as suas graças, as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé para darmos início. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta manhã, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, nos cuidado, nos protegido. Estamos aqui, estamos bem, estamos com vida, com saúde, graças a Deus, e só temos que louvar e bendizer ao Senhor de toda a terra, ao Deus Todo-Poderoso. Isaías, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, amém? A palavra do Senhor diz assim: naquele dia dirás, graças te dou, ó Senhor, ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Certamente Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que nesta manhã você possa contemplar, experimentar, primeiramente, esta salvação que é nos dada com tanta ênfase para as nossas vidas. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque um dia alguém pagou o preço para que cada um de nós pudéssemos estar na sua presença. E diz aqui que é para nós tornarmos manifestos os feitos do Senhor. Então vamos louvar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e ainda Ele fará em favor das nossas vidas. E vamos também declarar a sua grandeza, porque grande é o Santo de Israel no meio do seu povo. Então nós podemos declarar que nesta manhã o grande eu sou, o Santo de Israel, está aqui para abençoar as nossas vidas. Vamos louvar a este Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos, a erguer as tuas mãos, né? E vamos exaltar ao Senhor, não talvez com um hino hoje, mas com a nossa oração, com o nosso louvor, com a nossa adoração a este Deus, com as nossas palavras, com todo o nosso ser, com a nossa boca. Vamos declarar realmente a grandeza deste Deus, vamos invocar a sua presença neste lugar e permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, para trabalhar desde o início deste culto nas nossas vidas, nos nossos corações, que tudo que fizermos aqui venha ser para o engrandecer do nome do Senhor, que a palavra que vamos ouvir venha de encontro àquilo que necessitamos, seja alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que nós possamos orar e realmente sermos vivificados, renovados nesta manhã em nome de Jesus. Deus amado, Deus poderoso, nós
nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta manhã, porque tu és o nosso Deus. Estamos aqui em nome de Jesus, porque é por Ele e através dEle que nós temos acesso ao teu trono de graça e podemos, Senhor, ó Pai, nos apresentarmos com ousadia, como a tua palavra diz. E aqui estamos para, Senhor, ó Pai, invocar o teu nome, para declarar, como acabamos de ler, a tua grandeza, a tua soberania, a tua, Senhor, o teu domínio sobre todas as coisas. Queremos, Senhor, ó Pai, te agradecer por mais este dia, pela noite de sono, Pai, porque, Senhor, como o salmista falava, ele deitou, ele dormiu, ele acordou, porque tu o tinha sustentado, e assim nós podemos dizer nesta manhã que é tu o nosso sustento, que é a tua porção da nossa herança, que é tu, Senhor, a nossa sorte todos os dias, Pai. E nós estamos aqui para te louvar e te engrandecer. Muito obrigado, Senhor, porque pudemos abrir os olhos nesta manhã, porque as tuas misericórdias se renovaram. Obrigado por termos saúde e levantarmos da nossa cama e já, Senhor, estarmos nas primeiras horas desta manhã dentro dos teus átrios, na tua casa, buscando, Senhor, ó Pai, da tua presença. Seja, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que, Senhor, estão nos acompanhando via online. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Nós te agradecemos pela saúde que tem nos dado. Nós te agradecemos pelos livramentos, Pai, por aquilo que tu tens feito, aquilo que vimos e aquilo que até não vimos, mas que tu estás a realizar em favor da nossa vida. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo perdão dos pecados, Pai. Obrigado, Senhor, ó Pai, pela salvação que nos alcançou, porque, Senhor, a tua palavra diz que foi tu que nos amou primeiro, Senhor, e tu, Senhor, ó Pai, é que nos escolheu para estarmos na tua presença. Então, muito obrigado, Senhor, por este dia e pelo privilégio, Senhor, de podermos já estar invocando e bendizendo o teu nome. Fica conosco, Senhor, ser servido de nos abençoar. Senhor, trabalha, Senhor, ó Pai, em cada um de nós, que os nossos corações estejam sensíveis à tua voz, que possamos nesta manhã sermos renovados, fortalecidos, vivificados, Pai. Que aquele que chegou aqui triste venha sair alegre, que aquele que chegou abatido venha sair, Senhor, fortalecido, que aquele que chegou fraco venha sair forte, Senhor, ó Pai, porque cremos, Senhor, no teu agir e no teu operar. Hoje é manhã de causas impossíveis, e como nós declaramos aqui, Senhor, este Deus grande, o grande Deus de Israel, está neste lugar. Então trabalha, Senhor, ó Pai, nesta manhã, opera, Senhor, que nós realmente possamos tirar águas das tuas fontes, Senhor, ó Pai, águas que nos darão vida, que nos darão paz, que nos darão alegria, que, Senhor, satisfarão não só, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, mas também renovarão o nosso, Senhor, físico, Pai. Tudo nós entregamos diante de Ti. Abençoa tudo que será feito, Pai. Nós colocamos todas as coisas diante de Ti, seja o trabalho que está sendo feito aqui, seja já também o trabalho que vai começar lá, Senhor, na futura sede. Colocamos a vida do Paulinho, a vida do pastor Odair, a vida do pastor Josué, Senhor, em nós que estaremos aqui, que a tua bênção seja conosco e este dia seja um grande dia na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém? Glórias a Deus. Aplaude ao Senhor pela sua presença, pelo seu agir, pela sua graça sendo derramada sobre as nossas vidas. Aleluia. E agora eu te convido, a você escolher um versículo. Você ser agora aquele que vai abrir a tua boca para louvar a este Deus. Exaltar, por causa do tempo, não podemos fazer muitas coisas. O irmão José já foi o primeiro a levantar a mão ali, Quem for ler vai levantando a mão e eu vou chamando, irmão José?
Amém. Que nós possamos exultar neste Deus em todo o tempo. Quem mais? Cris? Amém, que assim seja, Maria José. Amém, graças a Deus, Teia. Amém, Leozinho. Amém, que assim seja, Breno. Que assim seja, né, Ana? Que assim seja em todo o tempo. Mais alguém? Não sei o seu nome, mas... Amém, graças a Deus. Como é que é teu nome? Lucas, seja muito bem-vindo e que realmente, né, nós possamos exaltar a este Deus, louvar e bendizer. Então nós adoramos, nós louvamos e agora eu te convido, se coloca de joelhos e coloca a tua vida, engrandeça este Deus, coloca as situações para que realmente Ele esteja a operar, a tratar e a trabalhar em nome de Jesus.
grande Deus, nós estamos aqui prostrados na Tua presença, em nome de Jesus, o Teu Filho. Tu conheces, Senhor, cada coração, Tu sabes de cada necessidade, Tu sabes a urgência, Senhor, e as áreas que são necessárias trabalhar. Tu és aquele, Senhor, que nos sonda, como a Tua palavra diz, e conhece, Senhor, todas as coisas. Tua palavra fala que antes de que a palavra chegue nas nossas bocas, Tu já o sabes, Pai. Porque Tu nos prescrutas, Tu nos esquadrinhas, Tu és o Deus, Senhor, ó Pai, que nos conhece, Senhor, mesmo quando nós ainda estávamos informes, Senhor, no ventre da nossa mãe. Por isso colocamos a nossa vida mais esta manhã diante de Ti, Pai. Tu és aquele que abre os caminhos, Tu és aquele que muda, Senhor, ó Pai, as situações. Tu és aquele que se manifesta, Senhor, com o Teu braço forte, com a Tua mão estendida, para, Senhor, nos conceder, Senhor, ó Pai, a vitória. Então eu coloco cada uma destas vidas que estão aqui, aquelas, Senhor, que estão nos acompanhando pela internet, que ainda, Senhor, ó Pai, verão, Senhor, esta transmissão. Que realmente Tu sejas o Deus de vitória, o Deus de cuidado, o Deus, Senhor, ó Pai, que faz milagres, prodígios e maravilhas em favor daqueles que em Ti esperam, Pai. E nós temos confiado na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor, porque elas são fiéis, porque, Senhor, Tu velas por elas para fazê-la cumprir em nossa vida. Então, Senhor, que assim se manifeste o Teu agir e o Teu operar nesta manhã. Senhor, que aquele que está cansado seja revigorado, que aquele que precisa de uma resposta, Senhor, ó Pai, Tu estejas a, Senhor, conceder. Dá graça, Pai, dá ânimo, dá saúde, dá sabedoria, dá discernimento, Senhor, dá coragem, dá ousadia, para que, Senhor, nós possamos caminhar cada dia mais com a cabeça erguida e como a Tua palavra diz, sendo mais do que vencedores, meu Pai amado. Que, Senhor, os gigantes sejam colocados por terra, as muralhas sejam transpostas, Pai. Os exércitos que talvez, Senhor, queiram se levantar contra a nossa vida, que em Teu nome, Senhor, nós já sejamos, Senhor, ó Pai, mais do que vencedores. E aqueles que, Senhor, têm investido, Senhor, muitas vezes para tirar as nossas forças, eles é que se prostrem, mas que nós venhamos, Senhor, ó Pai, a seguirmos sendo como valentes na Tua presença. Meu Deus, eu coloco cada uma das situações diante de Ti, cada lar aqui representado, cada família, Senhor, para que a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu operar, o Teu prosperar, o Teu agir, o Teu manifestar, Senhor, se faça notório. E nós possamos, Senhor, ó Pai, exaltar, Senhor, ó Pai, o Teu nome, como diz aqui a Tua palavra, porque o grande, o Santo de Israel está no nosso meio. Pai, tudo nós colocamos diante da Tua presença e nós Te agradecemos. Fica conosco, aceita o louvor, a adoração, as situações, Pai, e continua a agir, continua a falar, Senhor, que a Tua palavra que será explanada agora seja de bênção e de vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vai se colocando de pé, exaltando e bendizendo a este Deus, porque Ele está aqui e Ele ouve as nossas orações. E por isso aplauda este Deus, por Ele ouvir, por Ele cuidar, por Ele ser tão atencioso para com as nossas vidas. Amém? Vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor? Convido a irmã Ana, em nome de Jesus. Tem mais? Deixa depois. Você vai orar depois. Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Você pode tomar assento. Gostaria de louvar a Deus
nesse dia, nessa manhã, porque Deus, Ele tem sido bom, amém? Deus, Ele tem sido o nosso sustento, Deus, Ele tem sido o nosso socorro, o nosso ajudador. E eu tenho motivos para louvar ao Senhor, porque mesmo muitas vezes nós enfrentando algumas situações, né, que a gente nem espera, nem imagina, Deus, Ele é fiel e Ele nos socorre no momento oportuno. Então, nesta manhã eu quero louvar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor, porque acredito que a maioria aqui sabe que eu acabei pegando o coronavírus. Para mim, foi uma surpresa para mim, porque graças a Deus, graças à fidelidade do Senhor, foi bem leve. Mas a gente se assusta, né? Quando a gente tem o diagnóstico que você está positivo, você fica um pouco apreensivo. E você nunca sabe o que vai acontecer. Mas para a honra e glória do nome do nosso Deus, o Senhor guardou a minha vida. Desde o início Ele esteve comigo. E eu só tenho a louvar e bendizer o nome do Senhor, porque eu não tive nada grave, né? Foi bem leve, apenas uma irritação, um incômodo na garganta e um pouco de tosse e um pouquinho de coriza. Mas não tive febre, não tive sensação de mal-estar, aquela sensação de gripe e enfim, que a pessoa fica, né, prostrada. Eu louvo a Deus porque o Senhor guardou a minha vida e guardou a minha casa, guardou a vida do meu irmão, da minha mãe. Então, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque mesmo nós, como eu falei, enfrentando situações do dia a dia, o Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele protege, principalmente com todos aqueles que têm uma aliança com Ele. Né? Então nunca se sinta desamparado, porque o Senhor ele sempre está guardando, assim como guardou lá a vida da Carla, né? Foi só o Emílio que eu soube que pegou também, né? Então, louvado seja Deus, o Senhor Ele guarda os seus, que nós possamos continuar sendo fiel ao Senhor, assim como Ele é fiel para conosco, amém? E hoje nós tive a oportunidade mais uma vez de trazer a palavra do Senhor. E como vocês sabem, nós seguimos ainda durante todo este mês de janeiro falando sobre o projeto de vida. Então, mais uma vez estarei falando um pouquinho sobre o projeto de vida, porque eu acho que é muito importante nós idealizarmos, né, os nossos sonhos, as nossas metas, colocarmos eles em prática, para que realmente nós possamos conquistar tudo aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Léo, pode segurar o som, por gentileza? Obrigada. Você encontrou? A palavra nos diz assim, eu vou ler duas versões, tá? Que é a mesma coisa. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? E a outra versão diz assim, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Você tem feito essa oração na presença do Senhor? Ou já fez essa oração alguma vez? Na verdade, essa oração nós devemos fazer todos os dias, né? Todos os dias nós devemos nos ajoelhar e consagrar ao Senhor aquilo que nós teremos que fazer, aquilo que nós formos fazer. E esse versículo, ele se encaixa muito bem dentro de um projeto de vida. Porque está falando para nós colocarmos na presença do Senhor, para nós colocarmos o Senhor à frente de tudo aquilo que Ele, no primeiro momento, colocou no nosso coração como plano, como meta, como objetivo, para que então os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, elas sejam bem-sucedidas. Só que o que acontece muitas vezes?
nós deixamos, como diz, né, o pastor costuma falar muito sobre isso, né, que nem o Zeca Pagodinha fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E muitas vezes a gente está indo com o mundo, né, deixando as coisas acontecerem e não nos preocupamos em tomarmos essa atitude, esse posicionamento de colocarmos perante ao Senhor tudo aquilo que nós temos como objetivo, como metas e como sonhos. E eu vejo assim que antes de nós fazermos, né, idealizarmos, escrevermos, colocar no papel tudo aquilo que você tem para este ano, né, tudo aquilo que você almeja conquistar neste ano, você precisa pôr o Senhor à frente de tudo aquilo que você vai fazer. É muito importante, é primordial que nós venhamos a colocar Deus à frente de tudo aquilo que nós temos como ideia ou como sonho, né, a realizar neste ano. As pessoas geralmente, infelizmente, né, geralmente e infelizmente, não têm a mínima ideia de onde elas estão indo. Começam a caminhar no seu dia a dia, começam a passar dias, semanas, meses, e muitas vezes elas não têm um objetivo fixo, algo que ela tenha que traçar como meta para que ela possa conquistar. Então ela vai levando daquele jeito, como diz, né, do bom brasileiro, vai levando do jeito que dá. E infelizmente poucas pessoas têm senso de futuro. E eu vi uma frase interessante, achei interessante, gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: o melhor piloto do mundo, no comando da melhor aeronave do planeta, perde sua utilidade sem um destino e um plano de voo. Você tem o plano do teu voo do ano de 2022? Você tem um destino? Você sabe aonde você quer estar em dezembro? Você sabe o que você quer realizar durante os meses deste ano? Então, de nada adianta você, como diz aqui nessa frase, né, ter no comando a melhor aeronave, sendo que você não sabe onde você quer chegar, melhor plano de voo, sendo que você não sabe o que você quer fazer. Então, destino não é sorte, é o encontro das nossas decisões com aquilo que Deus tem reservado para nós. E sem saber onde nós estamos, nós não podemos traçar o nosso destino. Nós precisamos parar, fazer uma reflexão. Se você ainda não fez isso no mês de dezembro, né, que é o último mês do ano, que agora em janeiro você possa ter um tempo para você pensar naquilo que você quer realizar nesse ano. E eu gostaria de me basear lá na história de Neemias. O pastor Josué falou um pouquinho sobre Neemias agora, uns dias atrás, né? Ele até estava com o capacete, enfim, porque nós estamos todos nesse processo de mudança, de reforma. E estudando um pouquinho da vida de Neemias, nós vamos ver algumas atitudes que Neemias teve para que ele pudesse concluir o objetivo que Deus tinha colocado no seu coração. E agora eu gostaria que você abrisse lá em Neemias, capítulo 1, para que você pudesse acompanhar. Neemias, capítulo 1, vamos entender um pouquinho da história, o que aconteceu com Neemias, quem foi Neemias. Neemias capítulo 1 diz assim, acompanhe por gentileza, a partir do versículo 1. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Porque só para você entender, aí aqui estava começando a haver a volta para Jerusalém, né? Eles ficaram 70 anos, o povo de Israel ficou 70 anos cativo lá na Babilônia. E agora, depois de um decreto de Ciro, as pessoas começam a retornar, aqueles que gostariam de retornar às suas origens, né? Lá para Jerusalém. Eles puderam retornar.
E houveram 3 levas de pessoas, lá primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e agora com Neemias. E aí ele está falando, ele ouviu notícias a respeito de como estava Jerusalém, como havia ficado a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, assim como os muros estavam derribados. Versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgata com teu grande poder e com a tua mão poderosa. E versículo 11 diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o seu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Então aqui falando um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho, Neemias ele estava assim um pouco apreensivo. Ele estava assim chateado, entristecido com tudo aquilo que tinha acontecido com Jerusalém, como estava a cidade, né? Com os muros derribados, e aquilo incomodou profundamente ele. E eu entendo assim, que se é algo que nos incomoda, e é algo que Deus tem como propósito para a nossa vida, o Senhor ele vai nos direcionar para aquilo que nós deveremos fazer. E assim é também nas nossas vidas durante o nosso ano. Aquilo que você tem como meta, como plano, como objetivo, o Senhor ele vai guiar os teus passos, você crê assim? O Senhor ele vai te dar direção. E assim também foi com Neemias. E aí nós vemos algumas atitudes que aconteceram com que Neemias se posicionou, né? Para que ele pudesse concluir o desejo do seu coração, que nada mais era que reconstruir as muralhas, que reconstruir os muros da cidade. E aí nós vemos uma primeira atitude de Neemias, antes de tudo, antes de qualquer coisa, quando Deus colocou esse desejo no coração dele, esse amor por Jerusalém, pelos seus antepassados, né? Pela reconstrução da cidade, a primeira coisa nós vemos já no capítulo 1, que ele se colocou numa posição de jejum e oração. Será que nós também temos nos posicionado desta maneira perante o Senhor, em jejum e oração? Ele se achegou a Deus. A gente vê ali que ele confessa e pede perdão pelos pecados de Israel e se lembra da promessa do Senhor. Ele também pede que Deus ouvisse a oração e concedesse aquilo que ele desejaria fazer, que era reconstruir. Talvez num primeiro momento ele nem sabia como que ia acontecer isso, mas ele
teve essa atitude de orar, teve essa atitude de jejuar. Que nós também agora em janeiro, que é o mês ainda que nós estamos, não sei se você já escreveu os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos para esse ano de 2022, mas que você possa, no primeiro momento, se colocar na presença de Deus e pedir a direção de Deus, daquilo que você quer realizar neste ano. Coloque os teus sonhos, apresente a Deus, veja se é da vontade dEle, se está nos planos dEle, se estão nos propósitos dEle. Depois, a segunda atitude que nós vemos é que está lá no capítulo 2, não vou ler, mas o versículo 1 ao versículo 8, depois você pode ler na sua casa, que quando Neemias, ele era copeiro do rei, ele tinha uma função muito importante, uma responsabilidade nas suas mãos. Antes dele passar a comida, a bebida para o rei, ele precisava provar, fazer a prova. E quando ele se apresenta ao rei, o rei percebe, né? Lógico que nós vemos que é tudo um cuidado de Deus, é tudo um propósito de Deus. O rei, ele se atenta com o olhar de Neemias e vê que Neemias estava triste. E aí o rei pergunta para Neemias o que ele tinha e Neemias fala: ó Senhor, como está a minha cidade? Ele explica toda a situação para o rei. Então nós vemos que Neemias, ele aproveita uma oportunidade, que neste ano de 2020, e ele ainda vai além, ele pede cartas. A atitude foi ele aproveitar uma oportunidade. Depois então nós vemos a terceira atitude, que ele tomou a posição, ele não ficou apenas no jejum e na oração, mas ele teve uma ação. E ele vai até Jerusalém, e durante 3 dias ele estuda a cidade, ele chega na cidade, ele não fala o que ele veio fazer no primeiro momento, mas ele vai estudar a cidade, para que Deus desse a direção para ele do que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. Então essa é a terceira atitude, ele se posiciona e ele vai a Jerusalém. Será que nós também temos nos posicionado em relação àquilo que nós formos realizar neste ano? Depois então, ele conta para o povo, né? Ele anima o povo, que está lá ainda, tudo do capítulo, estou discorrendo o capítulo 2 de uma forma bem breve. Ele conta para o povo o que ele veio fazer pela cidade e ele anima o povo a reconstruir os muros. Que nós também possamos animar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que sonham conosco, aqueles que têm metas a alcançar, aqueles que têm objetivos a fazer neste ano, a realizar. Depois disso, então, nós vemos a última atitude, que Neemias reconhece que Deus lhe daria bom êxito. Você crê que sozinho você não vai conseguir? Amém? Nós precisamos de Deus, nós precisamos que Ele nos oriente, nós precisamos que Ele nos direcione. Então, que neste ano de 2022, nós possamos ter essas 5 atitudes de Neemias, que nós possamos, primeiro momento, nos achegarmos a Deus, com um coração puro, com um coração sincero, pedir a direção dEle para tudo aquilo que nós formos fazer, mas que também nós saibamos aproveitar as oportunidades, que nós também saibamos nos posicionar e ir de encontro com aquilo que nós precisamos fazer, que também nós possamos contagiar e animar todos aqueles que estão ao nosso redor, assim como Ele contagiou e animou aqueles que estavam com Ele lá em Jerusalém, para reconstruir os muros. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas o Senhor era com eles e o Senhor deu a vitória. Amém? Então são essas atitudes que eu vejo, que eu quis fazer um paradoxo, né, entre Neemias e entre nós. Que nós possamos, assim como Neemias, também tomar atitude, tomar posicionamento. Escreva os teus sonhos, escreva os teus planos. Escreva as tuas metas. Neemias, ele reconstruiu os muros, nós vamos ver, em 52 dias, num tempo recorde. Ainda mais para aquela época.
Ainda mais com a cidade do jeito que estava, derribada. Será que nós também conseguiremos pôr em prática as nossas metas, os nossos objetivos nesse sonho, nesse tempo? Será? Que nós possamos ter foco e fé. Já estamos terminando janeiro. Hoje já é dia 27 de janeiro. Você já escreveu os teus sonhos? Já escreveu as tuas metas, os teus planos, os teus objetivos? Mas que eles não fiquem só no papel, que nós possamos tomar posse. E para concluir nesta manhã, eu gostaria de fazer um paralelo em tudo que nós estamos vivendo agora dessa nossa compra da nova sede, né? Se encaixa muito bem nisso. Em primeiro lugar, esse era um desejo no coração do pastor, de comprar uma sede própria. Foi fácil? Não. Quanto tempo, né? Nós buscando, nós correndo atrás e olhando aqui, olhando lá, e tem a questão do valor, mas a gente viu que Deus, Ele foi cuidando de todas as coisas. Aí quando apareceu uma oportunidade, o que nós fizemos? Nós aproveitamos a oportunidade. E nós intensificamos as orações, mas ao mesmo tempo que nós orávamos, nós também começamos a correr atrás. Vamos ver se pode igreja, vamos ver se pode aumentar a construção, se podemos erguer o prédio. E as coisas foram contribuindo e foram acontecendo. Mas porque somado ao jejum, à oração, a igreja orando, a igreja se colocando na brecha também, nós começamos a nos posicionar e começamos a agir. Depois disso, o pastor começou a contagiar a igreja, né? Começou a animar o povo, a animar todos nós, para que nós possamos também viver este sonho. E algo que ele fala que eu acho muito importante, que nós aproveitamos para sonhar como igreja, mas para que os nossos sonhos também particulares se realizem. Que a gente aproveite a mesma fé de nós estarmos construindo a nossa nova sede, para também nós construirmos os nossos sonhos, os nossos objetivos. E, por último, claro, né, reconhecer que Deus nos daria bom êxito. E para a honra e glória do nosso Deus, se Deus quiser, na próxima semana nós já estaremos na nossa casa nova, amém? Louvado seja Deus. Então essa palavra aqui é uma palavra simples, mas que eu queria deixar como recado nesta manhã, que nós realmente não venhamos apenas escrever e a colocar no papel os sonhos, as metas, os planos, mas que nós possamos correr atrás. Que nós possamos ter este ano de 2022 como um ano de realização de grandes sonhos nas nossas vidas. Amém? Que nada venha te deter, que nada venha te parar. Muito pelo contrário, que você possa seguir em frente, que você possa conquistar tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Se coloque de pé. Vamos já estar orando. Já convido a pastora Ângela para estar aqui também. E o pastor José. Nós estaremos orando, colocando os pedidos de oração. Você que está na sua casa, se você quiser segurar na sua mão um copo com água, se você quiser segurar também na sua mão a chave, um documento, para que nós estejamos orando, para que nós estejamos colocando na presença do Senhor. Pai querido e Pai amado, Senhor, obrigada pela palavra nesta manhã, Senhor. Obrigada pela Tua presença em nosso meio. Nós te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas, Pai. Deus querido e Pai amado, e nós sabemos, Pai, que nós precisamos, Senhor, consagrar, Senhor, diante do Teu altar, todos os planos, os sonhos, os projetos, Pai, porque assim eles serão bem-sucedidos. E nesta manhã, Senhor, o nosso desejo é fazer como Neemias, Pai. Assim como o Senhor esteve com ele, Senhor, em todo o processo, Pai, desde quando ele se colocou na brecha em oração, em jejum, ali buscando a Tua presença, Pai, em favor de Jerusalém.
Nós também, Senhor, nós colocamos a nossa vida nesta manhã no Teu altar, Pai, pedindo o Teu direcionamento, pedindo, Senhor, o Teu cuidado, Senhor, sobre os planos, sobre os sonhos, sobre os propósitos, sobre tudo aquilo que nós temos como objetivo, como meta a realizar neste ano de 2022. Deus, nos dá direção, Pai. Deus, que o Senhor possa revelar no nosso espírito tudo aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. E que nós possamos, Pai, escrever os nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos e também colocá-los em prática. Oh, Deus querido, que nós possamos ter oportunidades, Pai, que as oportunidades apareçam, que realmente nós possamos nos posicionar, para que nós possamos correr atrás dos nossos objetivos e sonhos, Pai. Deus querido, nos dá estratégia, nos dá discernimento, nos dá sabedoria que vem do alto, nos dá um espírito criativo, Pai. Deus, que o Senhor possa ir à frente, Senhor, de todas as áreas das nossas vidas neste novo ano, Pai. Nós colocamos o Senhor no controle, na direção, pedindo a Tua bênção, Deus. Neste momento também colocamos, Senhor, na Tua presença, cada pedido de oração, Pai. Cada chave que representa um lar. Deus, cada fotografia que representa uma pessoa. Senhor, cada documento, Senhor, que representam vidas, Pai. Cada copo com água. Deus querido, manifesta a Tua bênção, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração do Teu povo. Quantas vidas estão enfermas, Pai. Que o Senhor seja o Jeová Rafá neste momento. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura, Pai. Oh, Deus querido, visita, Senhor, o Teu povo nesta manhã, Pai. Deus querido, confirma a Tua bênção, Senhor, sobre a vida, Senhor, de todos aqueles que se fazem representar nesta mesa, Deus. Senhor, abençoa as causas na justiça, Senhor. Deus, Seu Jeová Tzidkenu, Pai. Deus querido, Pai, Seu Jeová Shalom, se a paz na vida do Teu povo, Senhor. Deus, abençoa os lares, abençoa, Senhor, com provisão, Pai. Deus querido, Seu Jeová Jiré, Senhor, o Deus que provê todas as coisas e não deixa faltar nada, Pai. Deus, visita os meus irmãos que estão nas suas casas, Pai, e neste momento talvez seguram na sua mão a chave, o documento, o copo com água, que ali seja materializada a bênção, o sobrenatural, o milagre, a resposta, Pai. Oramos, Pai, por portas abertas, oramos por resposta na vida do Teu povo, Deus. Pela fé já colocamos os projetos de vida que já foram entregues deste ano de 2022, como também os sonhos, os planos, os projetos que foram entregues no ano passado. Deus, concretiza sonhos, Pai. Opera, Senhor, uma sobrenatural na vida do Teu povo, Pai. Nós colocamos tudo diante do Teu altar, já Te louvando, já Te bendizendo e já Te agradecendo, em nome de Jesus. Entregue este momento aplaudindo ao Senhor, louvando, bendizendo, adorando. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Você já pode vir aqui retirar os pedidos, né? O que você colocou aqui. Depois a pastora Ângela já vai colocar aqui o gasofilácio. Estarei passando a palavra ao nosso pastor José, que estará fazendo a parte dos dízimos, das ofertas. Mas antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria só de deixar um versículo que está lá em Salmo 56, versículo 12, nos diz assim: os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Que realmente, você pode tomar assento um minutinho? Pode. Esse versículo diz que aqueles votos que nós fazemos a Deus, que nós possamos mantê-los, que nós, como diz na palavra, não venhamos a fazer votos de tolo na presença do Senhor, mas que nós possamos honrar com os nossos compromissos. Amém? Como vocês sabem, nós estamos agora na reta final dessa primeira etapa da reforma, e essa semana já tiramos os ar-condicionados, já foram instalados lá os ar-condicionados na nova sede. O Paulinho também já esteve aqui, já tirou
parte das luminárias já está lá na nova sede. Então nós estamos arrumando, deixando a nossa nova sede muito bonita. Amém? Para que nós na próxima semana já estejamos cultuando ao Senhor lá. E até aproveitando, falando sobre a próxima semana, gostaria de lembrar que ainda amanhã nosso culto segue normal aqui na igreja. Nós teremos a nossa noite de oração. Neste próximo domingo também seguimos normal aqui ainda nas Mercês, né? Então, você que está em casa, venha participar conosco. Semana que vem, quarta-feira, aqui nós estaremos. E na quinta será o último culto, né? Quinta-feira que vem será o último culto aqui nesta sede. Porque na próxima sexta-feira, no dia 4, nós já estaremos lá na nova sede, na nossa primeira noite de oração. Lá serão 40, iniciando, né? Serão 40 dias de oração, onde nós estaremos recebendo este tapetinho vermelho, para que nós possamos, como lá ainda não tem carpê, nós estamos no chão bruto lá, mas está tudo bem arrumadinho, nós estaremos dobrando o nosso joelho, 40 dias de oração por consagrando, né, aquele espaço na presença do Senhor, para que realmente os céus se movam, né, para que as portas se abram, para que Deus venha se fazer presente todas as vezes que nós nos reunimos lá em oração, em louvor, para ouvir a palavra, para ensaio, enfim, todas as vezes que a porta daquela casa se abrir, ali manifeste-se a presença do Senhor. Então, a partir da próxima sexta-feira, dia 4, nós lá estaremos. E no dia 6, nós estaremos consagrando aquele ambiente, né? Que será a nossa Santa Ceia de fevereiro. Não deixe de estar conosco, mas lembrando que é necessário você fazer a sua inscrição. Então, ainda hoje, se você não deu o seu nome, já deixe o seu nome, né? No dia 6, no domingo, às 10 horas da manhã, às 18 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia. E ainda nós temos essa questão da pandemia. Então, serão no máximo 80 pessoas por culto. Então, não deixe de dar o seu nome para que você possa participar conosco na nossa Santa Ceia de fevereiro. Amém? Já vou passar a palavra ao pastor José, que estará fazendo a oração pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos colaboradores. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Não tem hoje, né, para consagrar. Nós só temos a agradecer ao Senhor, porque o Senhor ele tem sido fiel para conosco, né? Essa semana, acho que, não sei se vocês receberam, o pastor Josué enviou ontem as fotos, né? Nós recebemos fraldas para que nós possamos abençoar as crianças especiais. Também foi entregue enxoval de bebê. Nós repassamos cestas básicas que sempre têm chegado e também têm sido enviadas. Então, a obra social ela não para. A gente está com duas frentes, né? A questão da reforma e também as obras sociais. Então, nós só temos a louvar, bendizer, engrandecer a Deus por todos aqueles que têm semeado no altar desta casa, por todos aqueles que têm sido fiéis e não têm recuado, mas têm avançado, né? Como nós lemos, têm cumprido seus votos, que nós possamos continuar nesta mesma visão, nesta mesma fé, crendo que Deus, ele tem guardado e tem suprido todas as coisas. Amém? Graças a Deus por tudo, pela palavra que nós recebemos hoje. Vamos nos colocar de pé. Coloca sua mão na posição de receber. Senhor Deus Pai, eu quero colocar diante do Senhor todos os dizimistas e ofertantes da sua igreja, Senhor. Pai amado, pessoas, Pai, que muitas vezes até tiram daquilo que necessitam, daquilo que
precisam, queriam fazer outras coisas, ó Pai, para colocar em sua casa, Pai, para que outras pessoas venham ser favorecidas, Pai, para que pessoas que têm necessidades físicas, necessidades de alimentação, sejam favorecidas, Pai. Eu coloco cada dizimista e cada ofertante diante do Senhor agora, clamando ao Senhor, que o Senhor venha nos favorecer, ó Pai. Favoreça no Senhor com portas abertas, favoreça no Senhor com bons negócios, ó Pai. Favoreça no Senhor com boas vendas, favoreça no Senhor com boas compras, em tudo aquilo que onde nós formos fazer algo, que nós sejamos favorecidos, que o Senhor abra as portas, que o Senhor, Pai, aquela causa na justiça, que venha ser em nosso favor, ó Pai. Aquilo que está, Senhor, para ser aberto, para ser resolvido, que seja resolvido para nos favorecer, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Pessoas que estão necessitadas de saúde, nas questões de saúde, nas questões emocionais, em todas as questões, Pai, sejam favorecidos, que o Senhor venha multiplicar, ó Pai, na mão de cada um, a 100 por 1, daquilo, Pai, que todos nós temos dado em Tua casa, Pai. É o que eu oro e peço para cada um, no nome de Jesus, para aqueles que aqui estão e para aqueles que estão em casa, aqueles que assistem pela internet, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz, que o Senhor nos leve em segurança. Amém.